think that the secret to keeping the audience involved with the music is the composition, you know, and the improvisation should be far second. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Homophobia is not at all, period. I never wanted it in. I didn't want any problems that are sort of extraneous to their relationship. I wanted the relationship to be itself just that. Ясно в нем, а эту ночь мы проведем в подвале у твоих друзей на Шанс-Элизе. Olá, boa noite. O egípcio Andre Aciman escreveu Me Chame Pelo Seu Nome sem usar uma única vez a palavra amor. Mas, segundo ele, a história do livro que inspirou o filme é nada além de uma grande história de amor. A Cris Maxud conversou com ele durante a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que acabou no último domingo. I suddenly caught him staring at me. Had he watched my eyes roaming all over his body when he stood up? Was he going to be upset with me? I wanted the love to come out as an inference, not as something that is told to the reader. The reader has to fall in love and to feel their love and to become one with them, and therefore one with the author, one with the book. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things? I'm saying what I think you're saying. Do you think the movie was loyal to the book? Very loyal to the spirit of the book. Call me by your name and I'll call you by mine. What other movies with this subject do you like, and do you think that... With this kind of subject, I think the most poignant film, and probably the best, is Death in Venice by Luchino Visconti, where it is very subtle. It is certainly, you don't know what kind of desire we're talking about. Neither does the character of the protagonist know what is happening to him. I wrote my dissertation on a woman who's called Madame de Lafayette, 17th century. She's about two individuals who are totally in love and they cannot say to each other because she's married and the husband suspects her already. And I love this. The silence of being in love and not being able to speak it, for me, is heaven. It's my territory. My impulse had always been to look away, to avoid his eyes, but they held me and I wanted to be held by them. Ilio's father has an important role in his life, the support he gives to him. I wasn't sure where the conversation was going, as the father is sort of haltingly saying, you had a good friendship. And Elio says, yes, we had a good friendship. And the father says, you did this and that, it's been good. Yes, we've been good. And then the father begins to enter into a different dimension, which is, I think, the soul and the heart of the book. And now readers thank you a lot for this. Yes. Because they see that your book encourage people to have this kind of talk with their parents. It is very difficult for me to suspect that today a parent will not accept their child for what they are. Have I spoken out of turn? What interests me in particular is impossible relations, or relations that are fluid. And I love the ambivalence and the ambiguity, because I am a very ambivalent. We don't know who we are, and maybe we shouldn't know. I was his friend, I thought. There was nothing more to want, but something broke the moment he said, you shouldn't stare at people like this. Shall I sleep within your bed? River of unhappiness.
Quando o filme Me Chame Pelo Seu Nome foi indicado ao Oscar, inclusive ao Oscar de roteiro adaptado, eu corri para ler o livro para ver como é que batia, né, entre o roteiro e o próprio livro. E o livro é uma grande riqueza, é um mundo maior, um mundo paralelo, expandido do que você viu no filme. É muito interessante ler o livro para você ver as diferenças. O livro é muito bom e o roteiro adaptado também do James Ivory ficou excelente, que captou o espírito do livro, vamos dizer assim, tanto que ganhou o Oscar, né, na categoria. E vamos ver se vai sair um filme mesmo a partir disso aí. Existem conversações, mas não está nada certo ainda. Bom, o certo é que o Andre Aciman lançou um novo livro na Flip, se chama Variações Enigma, que também aborda as relações amorosas de uma forma delicada. E pode esperar, nesta semana nós vamos apresentar várias entrevistas com autores que passaram por Paraty. A Flip deste ano teve menos convidados, mas em compensação mais programações paralelas, mais diversidade. E as contas da feira fecham muito bem. É o que mostra um estudo do Ministério da Cultura. Paraty cheia, lotada de gente. 26.400 pessoas participaram da Flip. Quase metade não era da cidade. A quantidade de visitantes significa retorno do investimento. Para organizar a festa foram gastos R$3.500.000. O impacto do evento chegou a quase 50 milhões, contando a geração de empregos e gastos de turistas em hotéis, restaurantes, transportes. Mais de 13 vezes o custo da Flip. O Ministério da Cultura informou que vai preparar novos estudos, desta vez para investimentos da Lei Rouanet e do Fundo Setorial do Audiovisual, para mostrar que investir em cultura é sim um ótimo negócio. Metrópolis. E atenção, os Rolling Stones anunciaram hoje que tem um novo álbum a caminho. Bom, na verdade, mais ou menos, né? É que depois do super sucesso de Blue and Lonesome, álbum de 2016, que tinha gravações de clássicos do blues, agora eles decidiram ir mais fundo no gênero que mais influencia a banda. Eles escolheram cuidadosamente 42 faixas dos maiores gigantes do blues em uma coletânea para a gravadora BMG. Confessing the Blues vai sair em novembro com a missão de proporcionar uma perfeita educação no gênero. Só vai faltar mesmo uma gravaçãozinha deles. Bom, um dos mais aclamados violonistas e guitarristas do mundo está no Brasil, é o americano Aldi Meola. Em mais de 4 décadas de carreira, ele atravessou uma série de estilos com influências que vão do jazz fusion até o bandoneon de Astor Piazzolla. A turnê do álbum Opus, 25º disco de estúdio, passou por São Paulo no fim de semana. To me, it's very important to have the balance between composition and improvisation. And I think that the secret to keeping the audience involved with the music is the composition, and the improvisation should be far second. Because there are a lot of great players, and sometimes they play too much. You'll lose their attention. So with Opus, it's really a composition record. It has improvisation as well, but the focus is on the evolution of where I've gone in my life at this age as a composer.
it's a wonderful growth because I started when I was a baby. You know, I mean, I was a teenager when I started playing with Chick Corea. And, that band was my favorite band in the world, Return to Forever. Gypsy probably is my most popular record because that's really what introduced me my own music, not Return to Forever music, but my own compositions in the early years. That record became a big hit, and I recognized that I have something that blends the Latin world and my love of Brazilian music, my love of salsa music into jazz harmonic structure and also the rock sound that it had. It was like Santana on steroids, you know. But of course, the vocalist in this group was my guitar. There was no singer. And then in the 80s, I got to meet Astor Piazzolla from Argentina. And that friendship I had with him really changed my life in the way that I think about music and write music. Bom, nesse momento, o Aldemiola está fazendo show em Porto Alegre. Amanhã vai ser a vez dos cariocas e no sábado você aí de Brasília. Fique ligado porque vai ter apresentação de graça no Parque da Cidade. E agora vamos para outro show, uma espécie de mesa show. Essa é uma boa definição para a participação da escritora russa Ludmila Petrushevskaya na Flip. Além de falar de literatura e da terra natal, a autora surpreendeu o público com uma apresentação musical. E é com ela que nós encerramos o Metrópolis de hoje. Ok? Tchau e até amanhã. Eu comecei a cantar, não ficam surpresos, não ficam rindo de mim. Eu comecei a cantar com 69 anos de idade, então quem ainda é mais novo vai chegar lá. J'aime balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, il suffit de voir, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, oh, Champs-Élysées, bam, bam, bam. Oh, Champs-Élysées, ballon, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit.